Amém, igreja? A igreja se encontra bonita, como sempre, adornada, a noiva do Cordeiro. Estamos na escola bíblica, já está ali no telão, já estão vendo. Estamos na escola bíblica para todos. Entramos numa nova revista. Entramos na revista do segundo trimestre, a segunda revista deste ano, que tem como título A Supremacia das Escrituras. Hoje nós estamos precisamente na lição de número 4. E qual é o título da lição de número 4? Amém. Também, com muito prazer, eu quero estar cumprimentando os amados irmãos internautas, a todos que nos acompanham através da rede TV Semear com a paz do Senhor Jesus. Então, estamos ali na lição de número 4 e tem como título O Espírito Santo e a Bíblia. O texto áureo é um texto, creio, conhecido de todos, né? É o nosso, precisamente, um dos versículos anuais que nós temos. Nós temos 2 versículos anuais. O primeiro se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículo 16 e também 17. Então, a igreja não só conhece o versículo 16, como também o versículo 17. E por conhecer, eu quero que nós 3 todos vamos recitar juntos para ficar bonito. Amém? 1, 2, 3. Para que o homem de Deus glória a Deus. Uma igreja que prega e vive a palavra é assim. Não sabe apenas o versículo 16, mas também o versículo de número 17. Então, já como diz toda a escritura, ela é divinamente inspirada. Não inspirada por homem, foi inspirada por próprio Deus, pelo próprio Espírito Santo. É proveitosa para quê? Para nos ensinar, para nos redarguir, para nos corrigir. E a Bíblia corrige, e corrige muito bem. E como corrige? Para instruir em justiça. Você quer andar instruído em justiça? Tem um manual, a Bíblia. Então está aí. A Bíblia tem todos esses grandes artifícios, grandes estratégias para o homem de Deus verdadeiramente andar corretamente diante de Deus. Nossa verdade prática está ali. A inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige e nos instrui. Então, a Bíblia, a Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda, ela nos ensina. Então, nós vemos que a Bíblia toda, desde lá do início, lei de Gênesis, da criação do mundo, até o livro de Apocalipse, o livro da Revelação, ela está sempre nos ensinando, ela está sempre nos corrigindo e sempre nos instruindo a andar no caminho do Senhor. Nossa leitura bíblica em classe, ela já foi feita pelo nosso diácono Josué Freitas, que se encontra pesadamente na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17, e também segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 19 ao 21. Se encontra ali, não é necessário para nós estarmos ganhando tempo, então ela já foi lida, juntamente com toda a igreja. Os objetivos, temos hoje 2 objetivos, ou 2 tópicos, como queiram. O primeiro tópico nós estaremos falando o Espírito Santo e a Bíblia. E o segundo subtópico estaremos falando assuntos para se ter em mente. O que a Bíblia tem em mente? Com certeza vamos estar aprendendo nesta noite. Introdução.
quero que participação de todos, para ler a introdução no 3, vamos lá no 3. 1, 2, 3. Aleluia. Então nós vemos aqui, justamente falamos sobre dois aspectos. Um se fala sobre o legado material e o espiritual. E com relação a isso, ao legado, principalmente aqui falando sobre o material, que realmente não deixa de ser, porque infelizmente vivemos num mundo capitalista, onde praticamente tudo se move, ou quase tudo, não vou falar tudo, mas ou quase tudo se move através do dinheiro. Sabemos que hoje nós fomos ao supermercado, nós necessitamos do dinheiro, não tem como você ir no supermercado e pedir fiado e não pagar, você tem que ir lá e pagar. Então as coisas materiais, infelizmente, necessitamos, porque então o legado material, o autor da revista, ele colocou, é importante, mas o mais importante é o legado espiritual. E nós vemos propriamente isso lá no Antigo Testamento. Nós vamos ver quando o próprio Abraão, ele vai deixar a sua herança, deixou herança para o seu filho Isaque, deixou uma grande herança, deixou riqueza para Isaque. Isaque herdou aquelas riquezas, automaticamente passou para o seu filho, ou os seus filhos, e automaticamente depois disso, o que aconteceu com aquela herança que ele teve? Praticamente desapareceu, porque o povo teve que ir para cativo, ou na altura foram convite de José levar. Então a herança, aqui embora que seja um legado material, mas o legado material que sabemos que é perecível, que passa, como tudo passa. Agora eu quero bater um pouquinho mais firme sobre o legado espiritual. Esse sim é um legado que todos nós temos que ter e temos que passar. Porque não adianta nada você ter um legado espiritual se você não passar. Que vale esse legado ter se você não passa? Especialmente para os seus filhos, especialmente para aqueles que estão próximos de você. Não adianta nada nós termos este legado e nós guardarmos para nós mesmos. E nós vamos ver, justamente voltando lá novamente, no profeta, no pai da fé, Abraão, um dos legados que ele deixou para Isaque foi justamente o legado espiritual, para que ele viesse a confiar no Deus dele, no Deus que ele confiava. E automaticamente ele foi passando para o seu filho, ou um dos seus filhos, no caso Jacó e Esaú. Jacó guardou aquele legado espiritual para ele, e assim sucessivamente, passando de geração a geração, até chegar na nossa geração atual, onde nós temos o dever e a obrigação de passar esse legado também adiante, porque sabemos que automaticamente esse legado é uma coisa que jamais vai perecer, e em especial a palavra de Deus. É um legado que nós, como cristãos, temos que passar de geração para geração. É um legado de fundamental importância, que o cristão, ele não apenas tenha para si, mas que ele passe. Por isso que chama de legado, aquilo que você vai passando de geração para geração, e em especial o legado espiritual, porque este legado sim é que nos vai conduzir, não só nós, mas também as nossas futuras gerações, à morada celestial, se assim o Senhor não voltar antes. Então, com base nesses conceitos, estaremos vendo o que nos podemos extrair das Escrituras para o nosso proveito e também para os que estão nos redor. Por isso que eu falei, não adianta nada nós guardarmos esse legado para nós. Além de nós passarmos, vai ser beneficiado nós e quem também está ao nosso redor, justamente aos nossos familiares, aqueles que estão mais próximo de nós. Vamos então entrar no tópico de número 1, juntamente com o subtópico de número 1.
O tópico de número 1 tem como título, como eu já havia falado, o Espírito Santo e a Bíblia. O subtópico de número 1, a inspiração do Antigo Testamento. A Bíblia é categórica, perdão. A Bíblia é categórica em reiterar. Rapaz, está complicado. A Bíblia é categórica em reiterar sua inspiração divina. O registro de Juízes ensina que o livro de Moisés são mandamentos do Senhor. Lá em Juízes, capítulo de número 3, o versículo de número 4. Então, vou estar lendo esse versículo, capítulo 3, versículo 4, que nos diz assim: eles ficaram para pôr à prova o povo de Israel, a fim de que o Senhor visse se eles iam ou não obedecer ao mandamento que eles tinham dado por meio de Moisés. Então nós vemos que aqui que a Bíblia registra em Juízes, verdadeiramente, se o povo ia seguir a ordem do Senhor através de Moisés, quando deu para eles os mandamentos. E Esdra reconhece com inspirados os livros de Jeremias, Ageu e Zacarias. Esdra, capítulo 1, versículo também 1, e também capítulo 5, verso também 1. A respeito da inspiração da lei de Moisés e dos profetas, Zacarias ensinou que os seus escritos eram as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes. Zacarias, capítulo de número 7, versículo de número 12. Então nós vemos que a respeito da inspiração da lei de Moisés, os profetas, Zacarias, ensinou que o seu escrito era as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes. E Zacarias foi um desses profetas precedentes, que presenciou e proclamou aquilo que Deus queria falar com o teu povo. O próprio Cristo mencionou a lei de Moisés, os profetas e os escritos, com um livro inspirado. Lucas capítulo 24, verso 44. Essas declarações atestam o Espírito Santo como uma fonte originária de inspiração do Antigo Testamento. Então nós podemos ver que o Espírito Santo declara, o Senhor Jesus declara claramente que o Espírito Santo foi uma fonte originária de inspiração para o Antigo Testamento, embora que há muitas das vezes confusão, porque o Espírito Santo propriamente, nós vamos ver o Espírito Santo, a palavra Espírito Santo, verdadeiramente no Novo Testamento, onde o Senhor Jesus ele vai falar que não ia nos deixar órfãos, enviaria para nós o Espírito. Então, mas o Espírito de Deus inspirava, como inspirou muitos autores humanos. Então a Bíblia no Antigo Testamento, ela foi sim inspirada pelo Espírito Santo, embora a palavra Espírito Santo no Antigo Testamento, se estarmos mencionando, seria de uma forma incorreta, porque propriamente o Espírito Santo ele veio depois que o Senhor Jesus ele partiu para a glória, hoje na qual nós vivemos, nessa geração considerada a era da graça, onde nós hoje estamos precisamente nesta era da graça. Vamos então entrando para o subtópico de número 2. O subtópico de número 2 tem como título a inspiração do Novo Testamento. No Novo Testamento possui dois pressupostos básicos de sua inspiração. Letra a promessa de Cristo de enviar o Espírito Santo para guiar os discípulos. João capítulo de número 14, verso 26, como havia falado. Aqui a promessa do Senhor, a promessa de Cristo a enviar o Espírito Santo.
Nós vemos lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Portanto, falarmos que o Espírito Santo, ele se fazia presente no Antigo Testamento de uma forma incorreta, porque verdadeiramente o Espírito Santo veio a partir que o nosso Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo partiu para a glória. Então ele deu a referência ali do Evangelho de João, capítulo 14, verso 26, que vai nos dizer assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviara em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então Jesus, ele vai falar aqui claramente que o Espírito Santo veio após ele partir, e tudo aquilo que ele falou, o próprio Espírito Santo vai relembrar. Então tudo aquilo que nós estamos aprendendo, e tudo aquilo que nós viemos aprender, ou tudo aquilo que nós já aprendemos, o Espírito Santo, no tempo e na hora certa, ele vai nos relembrar daquilo que já foi nos ensinado, porque sabemos que são muitas coisas que nós, ao decorrer do ano, ao decorrer da nossa vida, nós vamos aprendendo, e claro que nós não somos uma máquina, não somos um computador para registrar e memorizar tudo, mas no tempo certo, no tempo apto, tudo aquilo a qual nós aprendemos, o Espírito Santo vai nos relembrar de tudo. Vamos entrar para a parte B, inspiração do Novo Testamento, segundo pressuposto, parte B, os escritos bíblicos que vindicam este cumprimento. Atos, capítulo 2, verso 4, aqui vai falar justamente do dia de Pentecostes, onde desceu o Espírito Santo, desceu sobre aqueles que se encontravam reunidos em um só propósito. Também em 2 Coríntios, capítulo de número 2, verso 10, que nos diz assim: mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo o plano mais profundo e escondido de Deus. Então nós vemos que o Espírito Santo, ele revela tudo, principalmente às vezes os planos mais escondidos, como diz aqui o apóstolo Paulo na sua carta em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10, que os mais escondidos de Deus, o Espírito Santo sim, ele nos revela. E também em Efésios capítulo 3, versículo 30, o capítulo 3, versículo 5, que nos diz assim: no passado, esse segredo não foi contado aos seres humanos, mas agora, por meio do Espírito, Deus o revelou aos seus santos apóstolos e profetas. Verdadeiramente vivemos nesta era da graça. Verdadeiramente temos mais que sermos gratos a este Deus misericordioso e bondoso, que nos revela através dos apóstolos e também dos profetas. Neste aspecto, Paulo declara que escreveu sob orientação do Espírito, que as suas epístolas são a palavra de Deus. Romanos 15, verso 15 e 16, e 1 Coríntios, capítulo 14, verso 37, Gálatas 1, 12, e 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 13. Pedro reconhece essas verdades e classifica os livros de Paulo como escrituras. 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 16, que nos diz assim, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16, e foi isso mesmo que ele disse em todas as suas cartas, quando escreveu a respeito disso. Nas cartas dele, algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada, como fazem também com outras partes das Escrituras Sagradas, e assim eles causam a sua própria destruição. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo, ele confirmar
que as pessoas, às vezes, muitas das vezes, não ter o Espírito Santo de Deus, muitas das vezes, de uma forma errônea, acaba induzindo outras pessoas também a cometer os mesmos erros, como nós já tivemos diversas outras aulas aqui, muitas das vezes falando justamente sobre isso, que às vezes a pessoa pega um ou outro versículo da Bíblia, implanta aquilo, e muitas das vezes a pessoa não ter o discernimento, verdadeiramente o conhecimento, acaba sendo induzindo. Como eu já havia falado, e vou novamente repetir, muitas das vezes, as pessoas, como eu já havia falado a respeito da salvação, a pessoa tem muitas das vezes, pessoas que citam a Bíblia como relação da salvação, uma vez salvo, salvo para sempre, e sabemos que infelizmente isso não é verdade, mas na Bíblia lá está. Sim, mas se você pegar um versículo e não ver o contexto daquele versículo, vira heresia. A pessoa automaticamente, todo texto ele tem que ter um contexto. Se não tem um contexto, ele vira um pretexto. E muitas das vezes acontece isso, pessoas pegando um versículo da Bíblia e baseia naquele versículo e pronto. A não ser, claro, com algumas exceções, como nós vemos o próprio Jesus, quando ele estava com aqueles dois presos, com aqueles dois homens julgados na cruz do Calvário. Um se arrependeu, e o próprio Jesus ele vai confirmar que hoje mesmo estará comigo no paraíso. O outro não se vê menção dele. Automaticamente, se a pessoa se arrepender, e o Senhor levar, claro, automaticamente, de acordo com as Escrituras, a pessoa será salva. Mas a pessoa se arrepender e voltar a cometer os mesmos pecados que fazia antigamente, essa pessoa será salva? Então aqui que há um dilema, muitas das vezes, que as pessoas, às vezes, por não ter o discernimento, o conhecimento, aprofundado nas Escrituras Sagradas, se baseando em um ou em outro versículo, acham que isso acontece. Mas sabemos que verdadeiramente isso não é verídico, porque a Bíblia, ela por si só, ela se completa de Gênesis a Apocalipse. Não adianta a pessoa pegar um ou dois versículos da Bíblia e achar que aquilo ela está correta. Temos que viver a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Amém? Vamos então entrar para o subtópico de número 3 do tópico de número 1. O subtópico de número 3 tem como título As obras da regeneração e iluminação. A Bíblia ensina que o Espírito Santo testifica-se de Cristo e convence o mundo do pecado e da justiça do juízo. Evangelho de João, capítulo de número 15, verso 26, e também capítulo de número 16, versículo do 8 ao 11. Então nós vemos que a Bíblia, ela ensina que o Espírito testifica de Cristo, convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Deste modo, o Espírito Santo atua no processo da salvação e produz a fé e a regeneração. Efésios 2, verso 8, que vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então sabemos que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não tem como eu já falei, não tem como agradar a Deus sem fé, porque é impossível de nós agradarmos a Deus se não tivermos fé. Nesse aspecto, o Espírito Santo não apenas inspirou as palavras da salvação, mas também aplica ao coração humano, a fim de regenerar os pecadores. 1 Pedro, capítulo 1, verso 23. Sem este mover, o Espírito Santo não é possível, nem aceita e nem entende a palavra de Deus. Mateus capítulo 13, verso 15 e 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Essa ação em conduzir o pecador a compreender as verdades bíblicas chama-se de iluminação. Então nós vemos que o próprio Espírito Santo
é que convence o homem. E muitas das vezes as pessoas acham, como nós já falamos, e o próprio presidente já nos ensinou muitas das vezes, não é a pessoa que está aceitando, e sim, primeiro é o Senhor que aceita aquela pessoa. E próprio Senhor Jesus, ele vai falar: não foram vós que me escolheu primeiro, mas sim foi eu que vos escolhi. Então sabemos que é o Senhor que escolhe, é o Senhor que nos escolhe, e sabemos que através do Espírito Santo é que convence o homem do pecado. Se o Espírito Santo não convencer o homem do pecado, não adianta nada. Às vezes a pessoa pode até levantar a mão, mas se não for convencida verdadeiramente do pecado, não adianta nada. E no próprio Senhor Jesus, ele vai falar que a festa no céu, quando um pecador se arrepende. Então o convencimento do pecado é o quê? É o arrependimento. É quando a pessoa verdadeiramente se arrepende daquele seu mau caminho. O velho eu já não habita mais na pessoa, e verdadeiramente a pessoa é transformada. Neste aspecto, o Espírito Santo não apenas inspirou as palavras da salvação, mas também aplica ao coração humano, a fim de regenerar os pecadores. Sem este mover, o Espírito Santo não é possível nem aceitar e nem entender a palavra de Deus. Portanto, se a pessoa não se arrepender, não adianta nada. Não adianta nada. A pessoa pode, às vezes, passar horas e horas, às vezes você falando, convencendo, e às vezes basta uma palavra. E me faz lembrar, muitas vezes, na Escritura Sagrada, o que nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, lá no início, onde vemos o grande dia de Pentecoste. Vemos aquelas pessoas falando em línguas estranhas, foram cheios do Espírito Santo, e houve uma grande multidão que viram falar no seu próprio idioma. Só que no meio daquela multidão, havia ali, a Bíblia não nos especifica quantidade de pessoas, mas eu acredito com a minoria, uma meia dúzia de pessoas, que estavam o quê? Zombando. E vemos hoje em dia que é assim. As pessoas, às vezes, você prega para pessoas, fala aquilo, não, imagina aquele grande dia, imagine aquelas pessoas que estavam zombando, se depois não se arrependeram, onde elas hoje estão? Imagine, e quantas vezes você prega, e muitas das vezes é zombado. Nós podemos dar o próprio exemplo. No final de semana nós tivemos um evangelismo aqui abençoador no último sábado, hoje completando 8 dias, onde 5 almas se renderam a Cristo. Mas também encontramos ali algumas adversidades, que é normal. Quem estavam lá presentes, nós passamos em frente de uma farmácia, paramos, nós estávamos ali, e veio a dona da farmácia, a proprietária, pediu para nós sairmos da porta dela, que estávamos incomodando. Acontece. Mas a palavra estava sendo pregada, mas estava incomodando algumas pessoas, isso acontece. A gente acha que vai, e nós até antes nós falamos isso, olha, sabemos que nós vamos lutar, nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. E sabemos que muitas das vezes o inimigo usa pessoas para justamente colocar contra o povo de Deus, contra aqueles que estão levando. Exatamente está na Escritura, como nós vemos ali Pedro, com ousadia, levantou e falando, uns murmurando, falando, eles estão mortos, eles estão bêbados, zombando daquele povo que estava adorando a Deus. Acontece. Outra situação, no próprio sábado mesmo, veio outra mulher e falando, olha, fala mais baixo, estão incomodando, não precisa gritar não. Incomoda, o povo de Deus incomoda, temos que incomodar a terra. Temos ou não temos que incomodar? Está na Escritura. O povo de Deus incomoda mesmo. Nós temos que incomodar. Faz parte. E não vamos, presta atenção, não vamos ser aceitos por todos. Pelo contrário, vai ter muitos que nós vamos incomodar ao ponto das pessoas não querer nem se aproximar. Ou muitas vindo com 7 pedras na mão para nos tentar atacar. Faz parte.
está nas Escrituras Sagradas, e nós não estamos isentos disso, pelo contrário, vamos ser apedrejados sim, e atacados, com certeza. Vamos então entrar na sinopse do tópico de número 1. A Bíblia é inspiração da palavra de Deus. Seus autores as escreveram inspirado pelo Espírito Santo, e os seus livros têm o mesmo grau de autoridade. Então nós vemos que a Bíblia foi autores humanos, mas a inspiração ela é divina, é de Deus, foi a inspiração do Espírito Santo. Autores humanos aqui escreveram, mas a inspiração ela é de Deus. E nesse grau ela tem toda a autoridade. Esses livros têm mesmo grau de autoridade. Vamos entrar agora no tópico de número 2, com o subtópico de número 1. Vamos ler só o subtópico de número 1 do tópico 2, só o título do subtópico. Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Glória a Deus. A Bíblia não é um livro comum, e não é mesmo. Pode ter certeza disso, que a Bíblia não é um livro comum. Se a Bíblia fosse um livro comum, não haveria restrições de entrar em muitos países, em especial os países comunistas. Sabemos que a entrada da Bíblia em país especial comunista, país que há ditadura, ela é totalmente proibida. Coreia do Norte é um desses países que automaticamente persegue e até matam cristãos. E muitos outros países que, então, por isso, nós vamos dizer que a Bíblia não é um livro comum. Muitas das vezes tem pessoas pensando que a Bíblia é um livro comum, mas a Bíblia não é um livro comum. Por que a Bíblia não é um livro comum? Alguém se atreve? Por que a Bíblia não é um livro comum? Exatamente, a pastora Vanusa falou ali, é inspirada, porque é um livro inspirado por Deus. Por isso a Bíblia não é um livro comum. Jamais podemos pensar que seja um livro comum. Olha por quê? Por ser um livro que fala da verdade eterna. Tem muitos livros de autoajuda, ela fala de verdade, mas verdade eterna só a Bíblia. Como é que alguém pode falar de coisa eterna se não viveu lá? Você já viu qualquer tipo de livro que fala de coisas eternas que não seja a Bíblia? Não existe. E se existir, não condiz. Por quê? Porque não viveu a eternidade. Como é que alguém pode escrever, falar de algo se não viveu a eternidade? Mas aquele que inspiraram é a eternidade. É a eternidade. Por ser tratado como um livro comum, por não ser tratado como um livro comum, pois seus escritos são mais atuais que qualquer jornal diário. Está aí, comprovando que a Bíblia não é um livro comum. Hoje nós podemos ver nos noticiários, o dia de hoje, atual. Vemos o quê? Vemos guerra. Israel está em guerra, Ucrânia está em guerra. A Bíblia já fala que está em guerra. A Bíblia cita rumores de guerra. Vemos fome, a Bíblia fala de fome. Vemos peste, destruições, morte, a Bíblia fala de tudo isso. Então a Bíblia é mais atual do que um jornal diário. Esse é o manual que nós temos em nossas mãos. É o mais atual do que um jornal diário. A Bíblia tem tudo nela. Tudo fala sobre a Bíblia. E o mais importante, fala sobre eternidade. É isso que nós devemos nos apegar. É que a Bíblia fala sobre eternidade. Glória a Deus.
Subtópico de número 2 do tópico 2. A Bíblia não é um livro de história. Apesar da Bíblia contar muita história, contei história. Porque o que é história? História é falar de algo que já aconteceu. A Bíblia não é história. Oh, mas a Bíblia fala de história. Sim, fala em muita, conta muita história. Mas por que a Bíblia não é um livro de história? Alguém se atreve? Não tem na apostila. Não adianta ler. A Bíblia não é um livro de história, por quê? Eu já acabei de falar e estou falando toda hora. Porque a Bíblia fala sobre eternidade. Então a Bíblia fala de coisa que vai acontecer. Então por isso que a Bíblia não é história, a Bíblia fala de algo que vai acontecer. Então como nós podemos falar que a Bíblia é um livro de história, se ela está falando de algo que ainda vai acontecer? Se nós podemos encontrar diversos livros de história, e o que você vai ler? Ler história, que já aconteceram. Agora, algo que vai acontecer, só na Bíblia. Só na Bíblia. Algo que vai acontecer. Por isso que a Bíblia não é um livro de história. Apesar que na Bíblia contém muitas histórias. Mas a Bíblia não é um livro de só história. Sempre que a Bíblia é consultada para confirmar a sua história secular, suas referências são isentas de erro. Então a Bíblia, ela não contém erro, porque as referências são isentas de erro. Ou seja, sempre comprova o que está sendo verificado. Glória a Deus. Sempre se comprova o que está sendo verificado. Onde é que nós vamos encontrar isso? Na Bíblia. Na Bíblia. Nós vamos encontrar isso na Bíblia. Amém? Ou como se diz, ou não amém? O amém ou não amém, pastor Santos já está esperto, né, pastor Santos? Quando fala amém, toma cuidado, pode ser que não seja amém, não. Mas agora é amém. Subtópico de número 3 do tópico de número 2. A Bíblia foi escrita por homens. A Bíblia foi escrita por homens, inspirado por um só autor, isento de erros relativos a condições pecaminosas do homem. Então nós vemos que a Bíblia, ela é isenta de erros, apesar das condições pecaminosas do homem. Por quê que ela é isenta? Porque ela foi inspirada por Deus, pelo nosso Senhor. Não se encontra na mesma distorções ou falsidades nos seus escritos por conta disto. Então nós vemos que não se encontra mesmo distorções ou falsidades nos seus escritos por conta disso. Por conta de quê? Por conta da inspiração divina, por conta de ser inspirada por Deus. Por isso que não se encontra, por isso que ela é isenta de erros. Por isso que por mais que as pessoas tentem argumentar algo contra a Bíblia, por mais que ela tenta qualquer coisa que ela fazer, ela acaba sempre vendo que a Bíblia está com a razão, porque ela se isenta de qualquer tipo de erro, mesmo sendo escrita por homens pecadores, mas a inspiração, como sempre falo e gosto de frisar, ela é divina, ela vem de Deus. Amém? Sinopse, glória. Sinopse do tópico de número 2, vamos lá, todos no 3, lendo. 1, 2, 3. Glória a Deus. Então a Bíblia reivindica a inspiração do Espírito Santo em todas as palavras das Escrituras. Então nós vemos que ela reivindica
a inspiração de quem? Do autor, do inspirador, Espírito Senhor, Espírito Santo, em todas as palavras das Escrituras. Então nós vemos que em tudo, a inspiração, ela vem do Senhor, Ele que inspirou ao que os homens viessem escrever. Conclusão, agora já vamos para a nossa conclusão. A Bíblia é a palavra de Deus escrita. Ela foi inspirada verbalmente aos seus autores e escreveram inspirado pelo Senhor Espírito Santo. Então nós vemos que a Bíblia, ela foi a palavra de Deus, ela foi inspirada verbalmente, Deus falando, o Espírito Santo falando, e os seus autores escreveram, inspirado pelo Senhor Espírito Santo. Então nós vemos aqui a inspiração verbal, Deus falando, e os autores, inspirados pelo Espírito Santo, escrevendo, porque sabemos que a Bíblia não poderia ser um homem qualquer, mesmo que nós vemos que na Bíblia não foram apenas homens cultos, temos pessoas cultas, pessoas incultas, temos pessoas doutas, pessoas indoutas, autores e escritores da Bíblia. Nós vemos uma das pessoas cultas, o apóstolo Paulo. Vemos que o apóstolo Paulo era uma pessoa indouta, uma pessoa poliglota, uma pessoa que falava mais de 5 idiomas. Como também vemos diversos autores, que praticamente pessoas, entre aspas, desconhecidas, ou pessoas que praticamente não tinham conhecimento. Eu acredito, os próprios apóstolos, como nós vemos os apóstolos, e até próprio nós vemos que eles, os próprios fariseus, na altura, vão falar dos apóstolos. Como pode esses homens, com tanta veemência, sendo pescadores, falar dessa forma? Por causa de quê? Estava sendo inspirado pelo Espírito Santo. E quando a inspiração vem do Espírito Santo, as pessoas falam algo que muitas pessoas se surpreendem. Como é que pode? E não sabe de onde é que vem. Por isso que muitas das vezes as pessoas não entendem. Esses são uns dos mistérios de Deus. Deus tem diversos mistérios, e esses são um dos mistérios de Deus. A inspiração da Bíblia é plena. Todos os livros e palavras da Bíblia têm total e completa autoridade. A Bíblia, ela tem total e completa autoridade. Ela é plena. E esse ensino concorda com a nossa declaração de fé, que professa crer. Se não crer, não adianta nada. Não adianta nada, tem que crer. E graças ao nosso Deus, nós temos uma igreja que crê. Uma igreja que crê na palavra de Deus. Na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e caráter cristão. Você quer ter uma vida íntegra? Você quer ter uma vida com caráter cristão? Basta nós obedecermos o que está na Bíblia. Basta nós vivermos e praticarmos o que está na Bíblia. Basta nós sempre não apenas lê-la, não apenas falá-la, mas principalmente praticá-la. Esta é fundamental importância para que nós possamos ter uma vida de caráter cristão, verdadeiro e íntegro, vivendo e falando, mas principalmente vivenciando a Bíblia em nossas vidas. Amém? Vamos para a próxima aula. Vamos lá todos. 1, 2, 3. Glória a Deus. Próxima aula, terça-feira, às 19 horas. Lição de número 5. A inerrância da Bíblia
Isso quer dizer o quê? Que a Bíblia não tem erro. Vai ser com certeza uma aula poderosa, uma aula a qual nós não podemos perder. Por isso eu já te convido nessa próxima terça-feira. Corra, porque com certeza Deus também irá falar, como eu acredito tem sempre falado, através não do homem, mas através da tua palavra, que é inspirada pelo nosso Deus. Amém? Dado assim, em fechamento dessa aula de número 4, onde Deus, eu acredito que falou conosco, e eu creio que Deus sempre tem algo reservado para o seu povo. Assim eu quero convidar aqui o nosso pastor local, pastor João Paulo